Pessoal, eu quero fazer umas perguntinhas para vocês, tá? Quanto mesmo media o dinossauro? 12 metros. E vocês sabem quanto é 12 metros? Como será que a gente faz para medir isso? Será que 12 metros é muito, muito ou pouco? O que vocês acham? Bom, para a gente medir tem algumas maneiras. Vocês podem pegar 1 metro ou pode pegar uma trena. Trena é essas coisas que geralmente se tem em casa para medir, certo? Só que 12 metros é bastante, certo? Eu fiz uma experiência. Eu fui lá na nossa escola, fui na nossa sala e medi a nossa sala, tá? E eu usei uma linha, um barbante, eu ia dizer, mas é uma linha, certo? O que eu fiz? Eu peguei a trena, marquei 1 metro, aí eu fui medindo 1 metro, daí peguei mais 1 metro, até dar 12 metros. Aí eu peguei essa linha aqui e fui lá na nossa sala e estiquei de uma ponta lá da porta até a parede, certo? E daí eu vi quanto era 12 metros. E é bem grande, certo? Se a gente estivesse na escola, nós iríamos fazer uma brincadeira lá fora no pátio, esticar, certo? Mas como não dá, a gente vai ter que fazer na casa de vocês. Aí cada um vai ter que fazer o seu. Então vai ser o seguinte: eu preciso então que vocês arrumem 1 metro ou uma trena para medir 12 metros. Pede pro papai ou pra mamãe fazer uma marcação da onde começa até onde termina. Se tiver barbante, linha, quiser utilizar, pode. Ah, não tenho, não tem problema. Pega 1 metro, vai medindo de tanto a tanto, até chegar aos 12, para ter noção de quanto é isso. Aí eu pergunto assim para vocês: será que cabe? Será que 12 metros dá lá o tamanho da sala, lá da nossa sala? Dá? Será o tamanho da sala da casa de vocês? Aí tem que medir para saber, certo? E aí é que começa a atividade. Então eu vou lançar um desafio, certo? Vou lançar um desafio para vocês. Vocês vão medir 12 metros e vão dizer para mim: ah, isso será que é comprido? Não é? Vocês imaginavam que era tão grande? Compare daí o seu tamanho com 12 metros, que era o comprimento do dinossauro. Então, vocês vão medir vocês também, certo? E ver a diferença entre o dinossauro e vocês. Então, eu sugiro assim, ó. Faz a marcação no chão, de alguma maneira, pode colocar, sei lá, um objeto. Ah, começou aqui, eu vou colocar esse objeto. Aí, vai lá, mede 12 metros, vai lá e põe outro objeto. Meu, daqui até lá é 12 metros, certo? Aí você deita bem com o pezinho, aonde você marcou o início, você põe aqui, daí marca o seu tamanho. Vai lá e põe outro objeto ali para marcar. Ah, o meu tamanho é esse. Quanto será que é o meu tamanho? Então, o que eu quero de vocês? Eu vou lançar um desafio para vocês. O desafio de vocês é encontrar uma estratégia, tá? Para descobrir quantas pessoas cabem nessa medida de 12 metros. Vocês podem medir a mamãe, o papai, tem um irmão, mede, ou se quiser medir só você e vai fazer assim: ah, eu meço isso tanto, aí mais uma de mim dá tanto. Quantas crianças vão caber ali? Quantas de vocês cabem ali? Certo? Vocês também podem pensar assim, ó: ah, 12 metros. Eu não sei quanto mede o carro de vocês, vamos supor. Vai lá ver, quanto que será que mede o carro? Quantos carros cabem no tamanho do dinossauro de 12 metros? Pede ajuda pro papai ou pra mamãe, certo? Ou pra vovó, quem tiver com vocês ajudando vocês.
Então, pensa lá, quantos... Vai medindo, você pode ir medindo as coisas e vendo quantas coisas caberiam neste espaço. Combinado? E daí a atividade é essa aqui. Lá da página, ó, 21, certo? Aqui diz assim, ó, registrar o comprimento do dinossauro, certo? Nós vamos aqui nessa página falar sobre o comprimento dele. Então, no enunciado da página diz assim: você e os colegas analisaram a medida de comprimento do dinossauro Antactosaurus brasiliensis. Mas nós não estamos lá na escola, então a gente não mediu com os colegas, vocês vão medir com os pais, tá? Com os irmãos, com o avô, com a avó, quem tiver com vocês, vocês vão medir. Aí diz aqui, ó, no item 1, certo? Item 1, aí tem um retângulo para dar a resposta. Diz assim: registre a medida do comprimento do dinossauro. Nós vamos fazer o comprimento do dinossauro que fala da história, de 12 metros, certo? Então, vocês vão pegar e vão colocar o quanto equivale aqui, 12. Então, 12 metros. Aí, aqui no item 2, diz assim: vocês cortaram um pedaço de barbante com a medida do dinossauro. Depois o esticaram e se deitaram sobre ele. Quantas crianças couberam sobre o barbante? Não tem como a gente fazer essa atividade na escola, nós não estamos na escola. Então, não dá para saber quantas crianças da nossa sala caberiam lá. Então, o que dá para fazer é o seguinte: vocês marcarem como a Pro explicou, marcar no chão, pode ser com barbante ou só fazer uma marcação colocando um objeto para marcar o início e o objeto para marcar o final e deitar você. Ah, daqui até aqui é o que eu meço. Aí se eu marco mais uma, deito lá daquela marcação para outra e vai ver quantas vezes você deitou naquela, se você esticar no chão, né? Quantas vezes deu o seu tamanho, certo? Quantas de você cabe nessa marcação de 12 metros? Daí você vai colocar aqui, ó, nesse retângulo. Ou se você preferir assim, quantas pessoas deram ali? Você pode marcar você, o papai, a mamãe, a vovó. Vocês podem colocar, não tem problema, tá? Pode marcar dos outros que tiverem com vocês, não precisa ser necessariamente só das crianças. No item 3, ó, item 3, diz assim: para cobrir todo o barbante, foi necessário de alguns alunos que se deitassem mais de uma vez no barbante. Sim ou não? Né? Aí depende o que vocês vão fazer. Se vocês vão fazer só com a medida de vocês, quantas vezes você teve que deitar lá? Quantas vezes a mais, né? Então, vocês vão colocar aqui se sim ou se não. E ali embaixo diz assim: em uma folha avulsa, registre um momento dessa experiência, certo? Vocês podem pegar e fazer um desenho sobre essa questão do tamanho, né? Do tamanho do dinossauro para vocês, tá bom? Dessa brincadeira da linha, do metro, né? Aqui é uma trena que faz a medição, então que vai medir o comprimento, certo? Combinado? E eu espero então essas respostas de vocês. Até mais!